Inclinemos nossas cabeças. Com nossas cabeças inclinadas e nossos corações, gostaria de saber quantos gostariam de ser lembrados em oração. Levante a mão, diga: Senhor, lembra-te de mim, ó Senhor. Há muitos pedidos aqui, os lenços colocados no púlpito. Querido Pai Celestial, estamos reunidos novamente neste anoitecer debaixo deste teto, onde tens te encontrado conosco tantas vezes e tens expressado o teu amor para conosco enquanto tentamos, em nossas humildes maneiras, expressar o nosso amor e gratidão para contigo pelo que tu tens feito por nós. E esta noite vimos novamente, Senhor, como um povo necessitado, pois sempre estamos necessitando de ti. E enquanto estivermos aqui na terra, sabemos que esse será o clamor, pois estamos em uma batalha. A batalha está se enfurecendo e tu prometeste e disseste como o inimigo seria como um leão que brame. Ele está solto entre as pessoas e podemos vê-lo em todo lugar, como um leão que brame devorando o que ele possa, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Porém, temos um pai que cuida de seus pequeninos e para ti fugimos com os nossos pedidos esta noite, Senhor. Oramos que tu os concedas. E estes lenços colocados aqui, Pai, significam que há pessoas enfermas em algum lugar na terra e que estão chamando e necessitando de ti, crendo em ti, a exercerem a fé delas aqui para enviarem estes lenços. Deus, concede que cada uma delas seja curada. Vimos o teu forte poder, Senhor, há alguns momentos atrás, ali naquele quarto, restaurar a memória perfeita a um menino que estava perdido. Vemos o teu grande poder, vez após vez, removendo as enfermidades, revelando os segredos do coração, mostrando as pessoas e pondo-as corretamente em ordem. Te agradecemos, Senhor Deus, porque isso está além de qualquer homem, está além de qualquer coisa que qualquer um de nós conhecíamos. Como que tu podes revelar a causa exata e o que a causou e como é. Isso é tu, Pai, e sabemos que a palavra sonda o coração e é como apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim te agradecemos. E agora, Senhor, cremos que as pessoas agora com suas cabeças inclinadas estão pensando a respeito dessas coisas e é o Espírito Santo que está falando com elas e concede que cada um de seus pedidos possa ser atendido. Salvos que podem ser salvos, Senhor, esta noite. Os perdidos que possam entrar e ser salvos. Nós estamos tão agradecidos de ver aquela grande, imensa pilha de roupa molhada ali, sabendo que a sepultura tem se aberto e que o pecado do velho homem tem se enterrado para muitos deles. Eu te agradeço por isso. E que eles possam andar em novidade devido o resto de seus dias através do nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. O Senhor os abençoe. Conceda o pedido que vocês tinham em seus corações para ser atendido. Agora, creio que Billy disse que o irmão Wheeler tinha um nenezinho. Isso mesmo. Me enganei nesse ponto. Para ser dedicado, algo assim, ou uma dedicação. Muito bem. Se vocês quiserem apresentá-los agora, ficaremos contentes. Queiram os anciãos vir à frente e pôr as mãos sobre os companheirinhos para o culto dedicacional. Tentaremos ser bem breves e desejamos a esses companheirinhos que desejam vir ao Senhor Jesus trazer suas joiazinhas que Deus lhes deu. Sempre procuramos dar lugar a eles porque não sabemos o que o amanhã lhes reserva. Minha mãe costumava dizer, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo, porque você não sabe o que o amanhã lhe reserva, mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Essa é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Irmão Wheeler, o Senhor Deus o abençoe. Esta é a irmã Wheeler. Certamente fico feliz em conhecê-la. Meu grande privilégio, a primeira vez, creio, pelo que sei, de conhecê-la. Este é o seu neném. Qual é o nome dele? Carlena Rebecca. Bem, que bonita menininha, tão bonita, o quanto passa a ser. Agora, pequena Carlena Rebecca Wheeler. O irmão Wheeler é um dos nossos diáconos aqui na igreja e Deus tem abençoado a união deles com esta pequenina. Creio que vocês têm cerca de, que eu saiba, mais 2 meninas, não é? Mais 3. Elas são realmente lindas damas, assim como eu entendo, e por isso oro que Deus faça a Rebeca exatamente como as demais. E então isso será uma satisfação com todos vocês. Não será? Isso mesmo, porque elas são crianças muito amáveis. Não sei se ela me deixará segurá-la, mas se não deixarem, poremos mãos sobre ela. Gostaria de vir aqui comigo, Rebeca? Quer que eu a segure? Isso é muito bom. Que menininha bonita. Agora vamos inclinar nossas cabeças. Gracioso Pai Celestial,
Enquanto nos colocamos aqui diante deste diácono esta noite, e verdadeiramente um excelente ofício ele ocupa, pois um diácono deve ser achado irrepreensível, marido de uma mulher, controlando bem a sua família, pois se ele não sabe como controlar a sua família, como pode controlar a casa de Deus? E te agradecemos que este irmão tenha cumprido estas qualificações e achamos nele o Espírito de Deus. E ele traz agora sua nenezinha aqui para ser dedicada. Tu a tens colocado nos braços deles para criar, Deus. E quão agradecidos somos que possamos dizer que o desejo deles é que ela seja como as demais irmãs. Concede, Pai, que assim seja e que a criança possa viver e ser de grande empréstimo para Ti, Pai. E agora, no nome de Jesus Cristo, nós te entregamos este bebê para uma vida de serventia. Faze-a saudável, forte, possa ela viver uma vida longa, até que Jesus venha, se isso for possível. Então, Pai, cremos que ela será criada na árdua estação de Cristo, e nós entregamos a vida dela a Ti para uma vida de serventia. Amém. Deus a abençoe, Rebeca. E Deus os abençoe, irmão Willer e irmã Willer. O Senhor esteja com os irmãos. Como vai? Agora aqui está uma outra menidinha com um enorme sorriso no rosto. Qual o nome dela? Rhonda Renee Coates. Isso mesmo? A irmã tem algum parentesco com Jesse Coates? Conheci alguns dos Coates aqui na cidade, os conheci muito bem, têm sido amigos meus por muito tempo. Rhonda Renee. Pergunte-me se você viria comigo, Rhonda. Eu devolverei a sua mãe. Assim que nós entregarmos ao Senhor Jesus. Agora, não é ela encantadora. Agora, vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, enquanto o teu ancião e eu mantemos-nos unidos esta noite em acordo e em harmonia no Evangelho, esta mãe traz a ti esta pequena Rhonda Renee para dedicação. Tu a tens colocado nos braços dela para cuidar, e a primeira coisa que ela pode fazer é presenteá-la de volta a ti. Assim como João antigamente disse, o Senhor dá essas coisas, e nós oramos, Deus, que tu a mantenhas em segurança até a hora que tu has de levá-la embora. E Deus, concede que ela viva uma vida verdadeiramente cristã e seja um exemplo para outros enquanto cresce. Abençoa o lar dela e que possa ser dedicada a ti. Serventia completa com corações sinceros. E agora, Deus, entregamos a Ti a pequena Rhonda Renee Coates, no nome de Jesus Cristo, para uma vida de serventia. Amém. Muito encantadora. Deus a abençoe, irmã. Como vai? Robert Paul Shamer. E a irmã é um tanto jovem ainda. Eu não penso que poderá criar muito caso com isso. Não ria de mim assim. Olhe para cá se você quer algo que rir. Robert Paul, que lindo nome. Vamos inclinar nossas cabeças. Deus, como esta moça, vem aqui para nós. Seria uma criança. E ela está entregando o seu menininho a Deus como uma vida de préstimo a Ti. É o fruto e o resultado da união deles. Eu oro, Deus, enquanto teu ancião e eu impomos as mãos sobre este companheirinho, que a sua vida seja dedicada a Ti. Concede, Senhor, se houver uma manhã que ele possa levar a mensagem que seus pais estão ouvindo, Deus, concede. Eu oro que tu abençoes o lar deles e que a criança possa ser criada na árdua estação de Deus e que seja um discípulo amável teu. Nós o entregamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, ele é realmente um ótimo menino, isso é tudo. Sim, Senhor, não se poderia pedir nada mais amável, não há nada no mundo que pudesse ser mais amável, isso mesmo do que esse companheirinho, todo sorridente, este amável. Essa é uma hora que a minha esposa inveja o meu trabalho de segurar esses nenéns. Ela adora segurá-los. Eu adoro também, mas eu sempre estou com medo de que os quebre. Eles são tão, engraçadinhos e de aparência delicada, porém, eles são mais fortes do que realmente seríamos. Agora, eu disse a vocês que eu ia sair bem. Eu tenho somente 35 minutos, vou ter de me apressar, não é? Vejamos, eu não quero julgar mal nada, não quero dizer nada de errado, vou me esforçar no máximo, Depois que nós chegamos bem no alto da estrada, não somos realmente tão ativos como costumávamos, as milhas às vezes se tornam difíceis, 2 ou 3 cultos por dia, e o que realiza a parte principal são as visões. A pregação não me faz mal, que coisa, posso ficar aqui o dia todo e não me incomoda, mas simplesmente essas visões
Quando as pessoas estão nessas entrevistas, isso que elas precisam ter. É para isso que elas vêm aqui. É o que não pode ter resolvido simplesmente por imposição de mãos. Tem que se conhecer a raiz, o começo, a causa, o que fez. Então, fazer sair disso. É para isso que elas estão aqui. Agora, a reunião começa depois de amanhã à noite. Queiram perdoar-me, é quarta-feira à noite em Shreveport, Louisiana. E se quer ter você tem amigos ali nas redondezas, diga-lhes para comparecerem. Tabernáculo Vida, onde começa... Chega do outro lado do auditório, se puderem conseguir isso, pode dar um pouco mais de lugar para sentar. Mas ele tem o balcão e o andar de cima principal, vamos lá embaixo. Portanto, eu não sei exatamente quantos podem acomodar. Se ficar muito ruim, talvez possamos conseguir o auditório do outro lado. Não sei quantos acomoda também. Eu tive cultos, mas não me lembro. Uma convenção anual. Há 3 anos eu estava ali embaixo e começamos o reavivamento no nome do Senhor e desde então nunca cessou, constantemente prosseguindo. Todo dia as pessoas entram, sendo salvas, batizadas, prosseguindo com o Senhor, assim, ministros e tudo entrando. Contanto que continue dessa forma, eu cheguei a ficar aqui, desejo visitá-lo o tempo todo e incluir minhas poucas palavras e ir em frente. Agora aí começará quarta-feira, terminará domingo, o café da manhã dos Jovens Negócios Cristãos. Esqueço o nome daquele hotel, acho que chama-se. Lhe dirão quando vocês chegarem ali, é o café da manhã dos Homens de Negócios. Tive umas horas muito agradáveis ali com vocês, Homens de Negócios aqui. A última vez ali, o Senhor salvou um rabi de fora da cidade, não sei de tudo que ocorreu. Foram umas horas ótimas do Senhor, pregando sobre o pacto do sangue. É sobre isso que os judeus conhecem, é o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, veja. Agora vamos diretamente para a palavra e farei o possível para manter a minha palavra a vocês. E agora, se o Senhor permitir agora, domingo, depois do Natal, se vocês estiverem de férias e passeando por perto, não estiver escorregadio e tudo, vocês estiverem aqui perto, deem um pulo e estamos pretendendo ter um culto aqui domingo pela manhã, em domingo, depois do Natal. Qual é a data então? 29, o dia 29, isso é domingo depois do Natal, o dia 29. Agora, se alguma coisa ocorrer a nós e nós não estejamos, não possamos estar, não sabemos acerca do futuro, porém, se alguma coisa acontecer, vocês que moram fora da cidade, que vêm como as pessoas lá de Memphis, eu queria ouvir o irmão Angren cantar Quão Grande És Tu. Está aqui esta noite e assim, eu sempre tenho tantas coisas, eu não consigo fazer todas. Deus abençoe vocês, gente. Agora, vamos voltar às Escrituras agora para apenas uma pequena leitura da Escritura, onde se minhas palavras falharem, isto não falhará. Então Deus os abençoará por ficarem, por causa de ouvirem a sua palavra. A fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, isso mesmo. Agora, enquanto você se volta para o capítulo 6 de São João, começando com o versículo 60 e lendo o 71, inclusive. São João 6, 60. Agora, eu estava pensando, enquanto eu olhava para fora da janela há pouco, eu olhava para o pôr do sol e via como que toda a natureza tem uma lei. E quando o tempo do inverno vem, a lei automaticamente da natureza faz a seiva escorrer para dentro das raízes da árvore em terra, assim como já disse, oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse. E agora, isso mesmo. Se tu me escondesses, veja, ele viu a natureza, a árvore, a vida descer para dentro das raízes, irmão Wayne, e ali ficar até que a ira passe. E então me chames e me estabeleças um prazo. Veja. A natureza tem uma lei, há uma lei da natureza, não há absolutamente maneira de esquivar-se dela, é uma lei da natureza, então há uma lei do Espírito. Não há também maneira de esquivar-se disso. Eu estava falando com um casal essa tarde sobre você não pode aniquilar nada totalmente. Os seres humanos não podem aniquilar. Podem destruir, mas não aniquilar. E alguém disse, bem, que me diz tomar e queimar um pedaço de papel? Não aniquila? Não, senhor. Apenas separa substâncias químicas, o calor do fogo, volta direto aos gases, o que era do princípio. Não pode aniquilar. E se o mundo durasse
tempo bastante. Esses mesmos gases e substâncias químicas que estavam nesse papel poderiam voltar e ser um pedaço de papel novamente. Exato. Você não pode aniquilar. Exato. Deus, então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente, nenhuma aniquilação, há uma ressurreição do justo, sim. E teremos de voltar. Não há mais do que isso. Não há absolutamente maneira de fazê-lo. Não importa se você for completamente queimado, se você for afogado, onde quer que ocorra, não podem aniquilar. Apenas lembre que cada parte de você estava aqui. Quando Deus falou que o mundo viesse à existência, colocou seu corpo bem aqui. E não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. Está tudo de volta em suas mãos novamente. Ele é o Criador foi aquele que fez a promessa. Assim, nós estamos seguros de que há vida eterna. E temos a segurança em nossos corações agora, de que agora nós temos vida perpétua, vida eterna, que não pode morrer em nós agora. Muito bem. São João 6. Vamos começar agora com o capítulo 6 de São João, e começando com o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, sabendo, pois, Jesus, si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subindo o Filho do Homem para onde primeiro estava? É o Espírito o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito. Isso era ele, a vida. E o que ele disse? Eu sou a verdade, a vida. São Espírito, vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia: por isso vos disse eu, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Duro discurso, veja, não puderam suportá-lo. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido nisso e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa! Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, se eu der um nome a este tema para esta noite e tentar o melhor possível fazer com que essa meia hora conte, eu desejarei falar sobre 3 classes de crentes. E eu tenho muitas vezes feito a declaração, e eu pensei, bem, crerei que pregarei sobre isso uma vez esta tarde, pensei. O primeiro são crentes manufaturados e incrédulos, que realmente vocês um tema. Porém, tão certo como nós nos sentamos aqui esta noite, esse grupo está sempre reunido. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo e sempre os temos encontrado e provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor. E eu quero que nós, esta noite, imaginemos a nós mesmos à medida que eu falo destes 3 grupos e vejamos em que grupo estamos. Agora lembre-se, eu estou falando aqui para talvez esta igreja lotada novamente esta noite em toda parte, as paredes e corredores.
Mas também estou falando para o mundo em todas as direções. E todas as diferentes partes do mundo, essas fitas circulam completamente, ministérios das fitas. Agora, desejo falar dos 3 tipos diferentes de crentes agora. Agora, lembre-se, crentes. Meu tema é crentes. Um deles é um verdadeiro crente, e o seguinte é um crente manufaturado, e o seguinte é um incrédulo. Agora, o primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar é o crente, porque acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Agora, crê como os discípulos creram aqui. Vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. Agora, o primeiro são crentes genuínos, e a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é Cristo. Veja, crentes. Agora, notaram esta grande declaração que este crente fez? Agora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta. Ele não tem de ser uma pessoa educada da maneira que essas pessoas procuram dizer que você tem de ser. Porém, você não tem. Este homem que fez esta declaração, a própria Bíblia disse que ele era tanto ignorante como letrado. Pedro, ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. Em Isaías 35 diz, haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Eu estava falando com um dos diáconos essa tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado, e esta nova, eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de água, braços de rio hoje, e eu disse, porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória, chama-se o alto caminho do rei. O imundo não passará por ele. Isso mesmo, é uma estrada que foi construída por Cristo, nosso Senhor. A expansão que é feita desde essa terra até uma outra terra, e o imundo não passa por ela. Pedro, essa pessoa iletrada, achando-se perto, quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia, que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles, e Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. Porém, quando ele viu a palavra genuína revelada daquela era, e ouviu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. Ele foi aquele que disse, Senhor, para quem iríamos nós? Quando lhe foi perguntado, quando as multidões estavam se separando entre os crentes incrédulos manufaturados, ali estavam todos os 3, encontrando-se ali naquela única associação de pessoas, crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. Porém, precisa ser feito. Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos, mas quando chegou a doutrina e a profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. A palha somente envolve o trigo. Ela não é o trigo, não pode ser usada. Não há nada nela, nenhuma vida nela. É a casca e ela não pode permanecer com o trigo, não será herdeira com o trigo. Assim, ela tem justamente a respeito do grão, é que estamos falando o centro do grão do trigo. Agora notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Agora, não faz diferença o que todos os demais diziam, não fazia diferença o que os sacerdotes diziam, não importava o que Simão Pedro, o que a igreja dizia, ele estava convencido, ele próprio. Jesus disse-lhe, num lugar onde ele perguntou quem dizem os homens ser eu, e uns disseram que tu és um profeta, e outros um dos antigos profetas ressuscitado, e tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. Ele disse, eu te pergunto o que tu pensas, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca te revelaram isso, a carne e o sangue, nunca aprendestes de um livro, ou de um credo, ou de um catecismo. Meu Pai que está nos céus te revelou isso. Aí está um crente genuíno, revelação espiritual da palavra, vê? Tu és Simão.
E sobre esta pedra da tua revelação de quem eu sou, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não é de admirar que Simão disse: para quem iríamos nós? Jesus virou e disse: quereis vós ir também? E eles disseram: Senhor, para quem iríamos? Para onde iríamos nós? Pois somente tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o único. Pois não somente tinha ele as palavras da vida, ele era a palavra da vida. Veja, ele era a palavra da vida. E Simão completamente reconhecia isso. E quando ele reconheceu, isto foi o que manteve a sua fortificação, porque lhe fora revelado que ele era essa palavra viva. Agora, esse é um crente genuíno quando o Espírito Santo, não alguém persuadido por alguma outra pessoa, não por alguma outra coisa, mas quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra e você vê a palavra com clareza vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nessa era para a palavra, para essa era e a manifesta. Como poderia um homem ter se abstido de crer em Lutero se ele tivesse sabido disso? Lutero foi um reformador. O espírito do homem surgiu ali para a reforma. Wesley, da mesma maneira, tiveram de crer nela. Veja, essa foi a mensagem para a era da igreja. Exatamente isso que havia de acontecer, era isso que havia de ocorrer. Você tinha de crer nela. E aqui estamos nós até a era de Laodiceia. Fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora de sua igreja e estava até mesmo batendo a porta, tentando tornar a entrar. Então, quando vemos isso acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo. E então estamos no encerramento da história do mundo. O livro está agora sendo terminado. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia. E ela será concluída, então o tempo não será mais. E é um grande drama se estabelecendo e anjos estão ali nos céus observando. Você sabe o que é um drama. Os atores estão prontos. Você pode vê-los atuando. Você pode ver o mal atuando, pode ver o vilão da peça, como que ele vem à cena, como a astúcia para enganar, mas você também pode ver a igreja a ser raptada aprontando-se. É uma grande cena. Você pode ver a presença de Deus, vindicando e fazendo o grande drama que está predito aqui nessa Bíblia representar-se. Que tempo para se viver, o tempo mais glorioso. Os homens de todas as eras têm anelado esse tempo. Os profetas de antigamente anelaram ver esta hora. Porém, não foram privilegiados. Agora, ali estava um crente, porque ele viu, creu. Estamos plenamente persuadidos de que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia, e cremos nisso. Veja, esse era o crente verdadeiro. Estudemos mais alguns crentes bem rapidamente antes de irmos para o personagem seguinte. Tomemos o profeta Noé. Quando ele, sendo talvez um agricultor, talvez fosse naqueles dias um agricultor, porém quando os escarnecedores e fanáticos daquele dia, a igreja tinha chegado a uma maré baixa e Deus falou com Noé. E disse a Noé que era para ele construir uma arca. Noé nunca discutiu com Deus, creu nela, e ela era a palavra de Deus e foi trabalhar bem rapidamente aprontando as coisas. Esse é um crente verdadeiro, não se alvoroça. Você está inteiramente convencido, é o suficiente. Como qualquer qualquer fé, qualquer maneira. A fé é pelo ouvir. Se você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga, o que há de errado com você, o qual o homem lhe tem dado, os diagnósticos, o diagnóstico dos casos, e provavelmente sabe do que ele está falando, até onde seus instrumentos de conhecimento lhe permitem conhecer, mas ele diz que não resta nada a não ser a morte. Porém, você ora pondo-se ali no futuro, você pode ver um homem, uma mulher saindo ali de pé. Isso mesmo, isso. Eles entram exatamente tão certo quanto qualquer coisa, porque você crê. Deus tem declarado, você sabe que é assim. Como a mulher que expeliu o câncer tossindo, não havia dúvida em sua mente, ia acontecer, o câncer estava morto e ele se soltou e se foi. Como aquele pai que trouxe o menininho dele ainda agora ali dentro, e ele está aqui no edifício em algum lugar. O menininho sofreu uma queda e perdeu sua memória. Ele não podia se lembrar de nada exatamente alguns momentos depois da oração. Perguntei-lhe o nome e ele me disse quantos anos tinha. Ali estava ele, exatamente tão normal quanto aquele menino poderia estar. Eles creem.
E quando Deus diz alguma coisa, deve ser dessa maneira. Noé creu em Deus e Noé foi considerado um crente. Daniel, quando a igreja estava em cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus. E não importava o quanto dissessem, faremos uma proclamação, eles não orarão a nenhum outro Deus a não ser a essa imagem aí fora deste santo homem, ou o que quer que possa ter sido. Daniel não prestou nenhuma atenção a isso. Ele ouvira Deus, pois ele era um profeta e a palavra veio a ele. Quando o templo foi dedicado, foi dito, se algum homem estiver em dificuldades em algum país e olhar nessa direção para o lugar santo e orar, então ouve desde os céus. E Daniel creu em Deus, ele era um crente genuíno, até mesmo os leões não o puderam comer. Veja, ele era crente e tinha algo de verdadeiro e genuíno, ele era um crente. Davi, um outro crente, um refuguinho de menino. Daniel não tomou partido com a igreja moderna, tampouco Noé com a igreja moderna, de modo algum. Eram crentes o que Deus dizia ser a verdade, não importava o que o mundo moderno dizia, criam no que Deus dizia ser a verdade. São crentes genuínos, do mesmo modo que fez Pedro. Os apóstolos creram que ele tinha a palavra da vida e era a palavra da vida. Creem na mesma coisa hoje, todas as outras coisas contra ela são contrárias, não são morte. Somente isso é a palavra da vida e Cristo é a palavra. Agora, Davi, um pequeno sujeito ruivo, para começar, provavelmente foi perseguido pelos seus irmãos porque era um sujeitinho pequeno. Ele não era o suficiente grande para carregar uma armadura, não podia ir à guerra, era muito pequeno, magricelo, contudo, ele saiu lá como crente. E quando ele se pôs atrás no deserto, vigiando algumas dúzias de ovelhas que seu pai lhe dera para cuidar com uma funda numa região onde havia leões, ursos e lobos, assim por diante, Davi começa a observar os verdes passos na sombra e soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra e deitar-se ao calor do sol, soube o que um bom gole de água fresca significava quando ele disse, assim como o cervo tem sede da corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Vê? Ele tinha clamado, orado. E um dia, a emergência surgiu. Um leão agarrou uma de suas ovelhas e partiu. Aí ele pensou, oh Deus, que me fez superior ao leão. E ele pegou a funda e derrubou o leão com uma pedrinha na funda. Agora, se alguém alguma vez viu um leão, daqueles leões africanos, grandes leões de pescoço peludo que eles têm lá na Palestina e Ásia, sabiam que eram desses companheiros, ao passo que um enorme Magnum 300 milímetros ele o derrubou com uma pedra. E quando o leão se levantou para vir atrás dele, ele o agarrou pela barba e o matou. Essa é a razão porque ele soube de que ele estava falando. Tivera experiência, pusera Deus à prova com respeito à sua palavra. E ele não teve medo de Golias porque era incircunciso. Ele não era crente de forma alguma. E quando Golias apareceu e o amaldiçoou no nome de seus deuses, e Golias muitas vezes maior do que ele, sujeito enorme, de 14 polegadas, de dedos. Agora, os dedos seriam desse comprimento, de 14 polegadas. Um guerreiro, provavelmente a couraça que ele trazia sobre si, uns 300 libras ou mais. Ele trazia um capacete, provavelmente o metal de espessura de 1,5 polegadas, um enorme gigante assim, caminhando com uma agulha de tecelão que se afirma ser de quase 20 pés. Uma lança de 20 pés. Agora, como podia um homem assim podia simplesmente se levantar e apanhar uma dúzia de homens, jogá-los assim enquanto avançavam? Que oposição! E ali estava ele de pé, vangloriando-se, gabando-se, quando parece, por assim dizer, que as chances não estão lá embaixo. Não tenhamos nenhum sangue derramado. Disse que qualquer um que quiser vir lutar comigo, então eu vencer. Quando vocês todos, então, se eu vencer, me servirão. Se vocês vencerem, então nós serviremos. Quando o diabo pensa que tem as vantagens sobre você, então ele gosta de fazer a fanfarronice dele. Mas ele enfrentou o homem errado, enfrentou o menor homem da região, sujeitinho, de ombros caídos e aparência ruiva. Ele disse, vocês querem me dizer que vocês, o exército do Deus vivo, ficarão aí parados, deixarão que esse incircunciso filisteu desafie o exército de Deus vivo? Ele ficou chocado com isso porque ele era um crente, outros eram crentes manufaturados. Veja, ele era um crente genuíno. Ele disse, se vocês têm medo, eu irei lutar com ele.
Que desafio para um rapazinho assim. E desse modo ele era crente e ele fez bem exatamente o que ele sabia que Deus faria. Quando aquele circunciso filisteu amaldiçoou do nome de seus deuses, ele disse: sou eu algum cão, um molequinho nanico, e aparece assim: ora, eu te apanharei na ponta da minha lança, te pendurarei ali em cima de uma árvore e deixarei que os pássaros comam tua carne. Oh, que sujeito horrível era. Davi disse: tu me enfrentas com uma espada e lança com uma armadura, tu me enfrentas no nome de um filisteu, porém eu te enfrento sem uma espada, nem lança, nem armadura, mas te enfrento no nome do Senhor Deus de Israel. Aí está, esse é um crente, essa é a fortaleza dele, esse é o escudo dele, essa é a defesa dele, amém. Essa deveria ser a defesa da igreja, de qualquer crente, essa é a defesa dele. Não importa o que ocorra, o que o mundo diga, qualquer outra coisa, sua defesa é o Senhor Deus de Israel. O nome de Jesus Cristo é torre forte, para ela correrão justos e estarão em alto retiro. Essa é a nossa defesa, Jesus Cristo. Note, e enquanto sucedeu, sabemos o que aconteceu. Davi, nenhum lugar para atingir a não ser naquele lugarzinho quando ele deixou cair a proteção de seu rosto. O único lugar para se atingir foi bem aqui em sua testa. E antes que ele pudesse ganhar alguma distância até o gigante, Deus apontou a marca fatal e ele matou o gigante. Deus o fez. Agora notamos que ele era crente. Agora um outro crente foi Abraão. Ele era um caldeu da cidade de Ur. Ele foi pedido para fazer algo que era, e crer em algo que era totalmente fisicamente impossível. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diz Romanos 4. Mas foi fortificado dando louvor a Deus. Quando Abraão tinha 75 anos e sua esposa 65 e haviam vivido juntos desde que eram moços, ele era sua meia-irmã, um moço e uma moça, isso foi... Eles haviam vivido juntos sem nenhum filho e Deus disse a Abraão: separa-te dos incrédulos. Deus sempre requer separação. Separa-te dos incrédulos e anda comigo. Eu tenho te feito pai de muitas nações, já tenho feito. E Abraão creu. Esse é um crente. Como vais fazer, Senhor? Ele nunca fez a pergunta. Deus disse que ele faria e encerrou. Quando passou o primeiro mês e Sara ainda estava... Ele havia passado da menopausa, algo diferente? Nada. Porém, Abraão ainda cria. 25 anos mais tarde ainda não havia diferença. Porém, Abraão ainda cria. Esse é um crente. Esse não é um crente manufaturado. É um crente. 25 anos mais tarde, Abraão estava mais forte do que para começar. Ele creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça porque ele crê. Esse é um crente genuíno. Agora, daqui a pouco eu vou deixar você examinar e ver em que classe você está. Agora, o que fez Abraão? Não duvidou da promessa de Deus. As impossibilidades. O que um homem de 75 anos com uma esposa de 65 faria se fossem um médico e dissessem: queremos fazer os preparativos, o hospital, vamos ter um neném. E então 25 anos mais tarde dissessem: doutor, o senhor ainda está com o hospital vago? Faz você atuar engraçado. Suas decisões são estranhas para o mundo, porém é um crente, não importa quão estranho pareça. A Bíblia disse que foi totalmente persuadido de que Deus era capaz de realizar o que disse que faria. Isso deveria estar na façanha de cada crente essa tarde. Deus é capaz de manter cada palavra que ele disse que faria. Não importa o que as denominações digam, dizeres, dia de milagre já passou e toda telepatia, adivinhação, não me importa o que digam, ainda creio. Se essa arma está ajustada para o alvo, atingirá o alvo. E eu creio que se um crente está ajustado com a palavra de Deus, atingirá a mesma coisa. Se a palavra de Deus alguma vez prometeu, fará novamente. Estou completamente persuadido disso. Que quando vemos que estamos nessa era, quando julga-se que ela esteja aqui, julga-se que esteja aqui, julga-se que essas coisas ocorram. Essa é a razão
Porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu, não me preocupa quanto à ciência, quantos astronautas existem, tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver, não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é verdade. Deus assim disse, isso é o que os crentes creem. Deus disse, eu sou o Senhor que cura todas as suas enfermidades, sou Deus e não mudo. E Deus é a palavra, e se Deus não muda, como é que a palavra vai mudar, vê? Eu sou Deus e não mudo. As Escrituras dizem isso. Deus disse ele próprio. E se não pode mudar, então ele é a palavra. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A imutável palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém! Sim, Senhor. Deus levantou corpos durante todo o tempo de Moisés, Ezequiel, Jeremias, Isaías e Elias até o fim, onde sua palavra temporariamente veio, porém a palavra plena foi manifestada nesse homem, Jesus Cristo, o qual ele era Deus na plenitude da divindade corporalmente. Ali ele se fez carne. Eu creio nisso, em cada palavra. Jó, um outro crente. Às vezes os crentes são postos à prova, não às vezes, todas as vezes. Pois cada filho que vem a Deus deve ser corrigido, provado, treinado como filho. Lembre-se as provas, os caminhos secos, o sol quente da perseguição. Porém, a lealdade de seu coração bate esse material até que ele esteja pronto para caber no molde. Os filhos de Deus são formados corretamente em sua palavra, pois são exemplos vivos e a palavra de Deus vivendo através deles, vê? A provação vem para sacudi-lo, colocá-lo justamente até a parte mais baixa para onde você permanecerá. Postos à prova, prova cada filho que vem a Deus. Já passou pelas provas, pelos testes, seus filhos tirados, tudo mais tirado. Os membros da igreja vieram, acusaram-no de ser pecador secreto e procuraram dizer tudo contra ele. Contudo, ele não dava ouvidos a nada disso. Ele sabia que ele tinha cumprido os requisitos de Deus. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás procurar tentá-lo. Ele sabia que era o diabo. Enquanto Satanás lhe pudesse fazer crer que a sua enfermidade era o que Deus estava fazendo, ele tinha derrotado Jó. Porém, quando Jó, uma vez, atingiu essa revelação de que não era Deus, ele estava somente passando pelas suas provações para lhe fazer algo. Não era Deus fazendo, era Satanás. E a mesma coisa hoje. Ele procurará lhe dizer que essas provações, e assim, é o seu Deus procurando lhe aplicar uma punição. Não é isso, não, Senhor. É Satanás fazendo isso e Deus permitindo para temperá-lo. Para fazer ver se você está ligado a esta terra, pelos cuidados da terra e seus tesouros, e seus tesouros estão no céu. Pois onde quer que estiverem vossos tesouros, aí estarão vós também. Seu coração está onde os tesouros estão. Já aprovado, todavia, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, que nos últimos dias se levantará sobre a terra, não depois de ver dos vermes da minha pele destruírem meu corpo. Notaram? Os vermes da pele já estavam nele. Seus vermes estão em você. Você está num caixão selado, sem nenhum ar aí dentro. Eu digo de uma maneira, porém, os vermes da pele já estão aí. Estão bem, vocês estão prontos para serem chamados ao dever de qualquer momento. Lembre-se de César, apodreceu na rua. Os vermes da pele comeram-no completamente na rua. Vermes de sua própria pele, eles estão bem aí, prontos. Mesmo depois dos vermes da minha pele destruírem esse corpo, ainda em minha carne, verei a Deus. Amém. Você não o pode aniquilar, ainda que os vermes da pele o comam, ainda voltará novamente. Vê-lo-ei por mim mesmo nos meus olhos, e não outros verão, ele disse. Jó, porque ele era crente, nas provações ele ainda era crente, na perseguição ele ainda crente, ele era um crente genuíno. José, outro crente, ele não podia evitar de ser o que ele era um profeta, Deus o fez profeta, ele não queria ser diferente dos irmãos, mas era diferente, Deus o fez o que ele era, ninguém mais podia tomar o lugar dele, ninguém pode tomar o seu lugar, não importa quão pequeno você diz, sou apenas uma dona de casa, ninguém pode tomar o seu lugar, Deus, em sua grande
economia tem estabelecido isso. O corpo de Cristo em ordem até que não haja ninguém que possa tomar o seu lugar. Como eu gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, qualquer um de nós ministros, mas nós não podemos fazer. Apenas lembre-se, Billy não pode tomar o nosso lugar. Veja, todos temos um lugar. Alguns de nós somos evangelistas, outros profetas, doutores, pastores, o que quer que seja, algumas donas de casa, mecânicos, fazendeiros, o que quer que seja, Deus o tem colocado em seu lugar. José, profeta, ele não tinha culpa por poder interpretar sonhos, não tinha culpa por ele ter visões. Quão sincero ele era. Não importava se ele custasse seu companheirismo com seus irmãos, ele era sincero porque ele cria naqueles sonhos. Cria nisso. O sonho que ele teve, que eles inclinavam diante dele, os molhos se inclinavam, sucedeu porque ele creu. Ele era um crente genuíno. Eu tenho 5 minutos e 10 páginas. Note, agora note, a escritura é copiada aqui. A mulher, Natanael, ele era um crente, correto? Natanael, quando ele viu o que ocorrera e operara nele, que Jesus lhe disse que ele era um verdadeiro israelita e que não havia dolo nele, ele disse, onde estava um dia antes, orando debaixo de uma árvore, o viu quando Filipe o chamara, ele era um crente. Havia muitos que se encontravam ali e disseram, esse é o espírito do diabo, o diabo faz cura divina. Esse velho diabo ainda não morreu hoje, eles creem que o diabo faz cura divina. Jesus disse, se Satanás pode expulsar a Satanás, então o seu reino está dividido e um reino não pode subsistir. Satanás disse, não, ele não pode fazer, portanto Satanás não pode expulsar Satanás. Assim Natanael era crente e quando ele viu a palavra feita a carne, vindicou que ele era um crente e ele disse, tu és Rabi, tu és o Cristo, tu és o rei de Israel. Ele creu. Quando uma mulher junto ao poço viu, ela creu. Ela é uma crente. Quando o cego Bartimeu, quando uma mulher se aproximou e todo mundo estava chorando, bradando. Alguns disseram, eu ouvi dizer que tu ressuscita os mortos. Há um cemitério cheio deles aqui em cima, sobe, ressuscita-os, deixa-nos ver se tu és filho de Deus. Ordena que essas pedras se transformem em pão. O mesmo que colocou um trapo em volta de seu rosto, bateu-lhe na cabeça, passaram a vara. Outros disseram, agora se tu nos disseres quem te bateu, cremos em ti. Creremos em ti. Aqueles soldados cadecendo-se dele, parecia que a situação estava lá embaixo para ele, mas apenas lembre-se, Deus está sempre em cena, ele está bem aí, pronto a qualquer hora. Agora Jesus disse, eu poderia falar para o meu pai e ele logo me enviaria 12 legiões de anjos, o que um só anjo faria. Porém, ele podia enviar 12 legiões bem ao seu comando, porém ele tinha um serviço a fazer, ele tinha algo a fazer, ele tinha de passar por isso. Você tem algo a fazer, Deus tem algo para você fazer, pode fazer pesares, você pode ter pesares, problemas, alguns apontamentos. Oramos para nos esquivarmos deles? Não. Senhor, leva-me através deles, o que quer que seja, não me deixe escapar deles. Se eles são determinados para mim, dá-me graça para atravessar. Agora note, o cego Bartimeu sabia disso, a eles foi dito, este é aquele profeta de Galileia, ele é o filho de Davi, cremos. Alguns dos crentes devem ter dito isto a ele, e nós, crentes, sabemos que ele é aquele filho de Davi. E ele sabia, que ele era a palavra. E se ele sabia que ele era a palavra, sabia que podia discernir os pensamentos do coração, então ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os incrédulos estavam gritando isso e aquilo. Membros da igreja absolutamente não deteve o cego Bartimeu. Ele disse, oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez não pudesse ouvir, porém sabia que estava clamando. Ele parou, virou-se para trás. Ali estava um crente, ele disse, a tua fé te salvou. Amém. Ele disse isso para a mulher com fluxo de sangue, e a mesma coisa a tua fé. Porque ela disse dentro do coração, se eu puder tocar seu vestido, ficarei boa. A tua fé te salvou. Veja, ela era uma crente. Essa é a mesma coisa que salvou William Dow, sentado ali o outro dia, com uma completa parada cardíaca, ataque cardíaco, um homem de 91 anos. A tua fé te salvou, porque ele é um crente, o reverendo Tom Kidd, aqui, até entrando nos seus quase, eu imagino, a caminho de quase 90 anos, perto disso, e quando ele tinha 79 anos de idade. Eles o levaram para o hospital com câncer na próstata. O médico diz, ele não tem chance. Porém, quando entramos aquela manhã, vimos esse pequeno patriarca com o chale sobre os ombros, sentado ali batendo a pequena bengala. Estava quase fora de si. Ele disse para a mulher idosa sentada ali. Ele chamava de avó, conhecia uma de seus membros
E se você parece tão branca como a neve, além de seu juízo, todavia, quando o poder de Deus atingiu o quarto, ela está viva esta noite. Isso foi há 4 anos. Um homem com quase 80 anos de idade. E aqui ele senta-se esta noite perfeitamente são e bem do câncer. Veja, não um crente manufaturado, um crente. Isso mesmo, creia. Ele fia-se na palavra de Deus. Do mesmo modo que o cego Bartimeu, cego, contudo ele sabia que se ele pudesse chamar a atenção de Jesus Cristo, conseguiria o que desejava. A mulher sabia que se pudesse tocar seu vestido, conseguiria o que desejava. Não é essa a mesma fé que Marta disse, mas também agora, Senhor, tudo quanto pedires a Deus, Deus o fará por ti. Meu irmão jaz ali morto há 4 dias na sepultura, porém somente pede a Deus e Deus fará por ti. Disse teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, sim, Senhor, nos últimos dias na ressurreição ele ressuscitará. Ele era um bom rapaz. Ele disse, mas eu sou a ressurreição, minha vida. Sim, Senhor, eu também creio nisso. Onde o sepultaste? Isso mesmo, terminou. Sim, Senhor. A rainha do sul surgiu naquela geração de incrédulos. Isso mesmo, e permaneceu ali e creu no que ela viu ser de Deus. A Bíblia disse, ela se levantará no último dia com essa geração e a condenará, porque veio dos confins do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. Moisés, um crente. Ainda que tentasse intelectualmente, havia tentado todo o plano que podia, porém não funcionava. Tentou tirar Israel, sabia que fora chamado para fazê-lo, tentou a maneira matemática, militar, educacional, tentou toda maneira, mas não funcionou. Então ele tomou a maneira de Deus. O que aconteceu? Havia um fogo sobre uma sarça ali em cima um dia. Não se ausentava. Dali a palavra falou com ele e disse, eu sou, não, eu era ou eu serei, eu sou. E ele ainda é ou eu sou. Ele é a palavra, o eterno, palavra perpétua. Moisés não duvidou. As dificuldades contra ele, toda a natureza contra ele, tudo contra ele, porém uma vara torta em sua mão, desceu, tomou o controle de toda a nação e afogou ali no Mar Morto, levou Israel para a Terra Prometida. Por quê? Cria em Deus. Correto, tinha uma... Esse é o crente. Não poderíamos ficar... Agora, eu gastei minha meia hora sobre os crentes. Tenho mais 2 classes. Passaremos rapidamente por elas porque não são tão importantes de qualquer forma. Então, em segundo lugar, aí vem agora o incrédulo. Falemos o incrédulo a seguir. O que faz o incrédulo? Vemos o que o crente o quê? Aceita a palavra. Cada raça, cada geração, desde lá de Noé até o fim. Poderíamos tomar 6 meses de avivamento exatamente sobre isso aí, expondo os personagens. Creem, o crente não questiona. O crente crê nela, independente de como ela soe ou que alguma outra pessoa tenha a dizer a respeito, quão impossível pareça. O crente crê nela. Crê no quê? Na palavra. O crente crê nela. Crê no quê? Na palavra. Não no credo, na palavra. Não na denominação, na palavra. Não no que alguma pessoa diga, no que a palavra diz. Agora lembre-se, esse é o crente. O crente não questiona, não diz como pode ser. Se eu puder fazer com que seja explicada, esse é o incrédulo. O crente, esse, não me importa o que ela seja, se é a palavra, ela é a palavra, isso é verdade, esse é o crente. Agora o incrédulo, vemos que Tomaremos os incrédulos, verificamos que eles procederam bem, enquanto recebiam tapinhas nas costas, chamavam-nos de discípulos, enquanto tudo ia bem, estava bem. Mas quando este profeta que criam ser o profeta e sabiam que era que podia curar os enfermos, assim por diante, o que ele fez, quando a verdade genuína e a reprovação vieram contrário ao que criam, não puderam suportar a palavra. Puderam aceitar os milagres, eles os realizaram, saíram, expulsaram demônios, pregaram a palavra e ainda assim incrédulos. Mateus 10, ele os mandou sair de 2 em 2, os 70, e expulsaram demônios a tal ponto que Jesus se regozijou e disse, eu vi a Satanás cair do céu como luz. Veja, expulsaram demônios, Judas, bem como eles. E aqui vêm os incrédulos, mas logo que Jesus começa a dizer que ele era algo, ele era a ressurreição, ele era a vida, o que direis se vissem subir o Filho do Homem de onde ele veio? Agora este homem tentando dizer que ele veio do céu, isso é demais para nós, não podemos crer nisso. Ele disse, o que é isso? A carne da qual vocês falam? Para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Aí está, o Espírito vivifica a palavra.
É o Espírito, não o credo, o Espírito do Espírito Santo vivifica a palavra para você e se torna viva. E aí você vê, pela fé você vê. Você sabe que é assim porque a palavra assim disse, o Espírito vivifica a palavra para você. Aí que está. E assim que fizéssemos isto, verificamos que os incrédulos, quando você diz algo com que eles não concordam, abandonam. Simplesmente não irei. Isso está ficando tão intenso no mundo hoje. Comece e diga algo. Se juntam, noto-os em reuniões, que eles se juntam, grandes multidões, você se levanta, começa a dizer algo enquanto ele se senta ali, só observando, só esperando. Então, assim que você diz, agora Jesus Cristo se identificou como Messias, porque ele era um profeta. Aquele vaso que está completamente cheio, você vai. Alguém e eles se vão. Que é isso? Incrédulos. Agora você diz, o senhor está inventando. Não estou dizendo exatamente o que a Bíblia diz aqui. Eram incrédulos e foram embora, ainda que fossem discípulos, porém, era contrário ao que disseram. Quem poderia crer uma coisa como essa, vê? Eles eram fariseus, saduceus que tinham aparecido, se unido e associado com ele. Porque veja, quando o sobrenatural se manifesta, produz 3 tipos diferentes. Produziu lá no Egito, produziu o incrédulo, o crente e o crente manufaturado. Produziu todas as 3 classes. Anotado aqui, até aqui. Atravessemos a noite sem parar explicando como é que é. Em todo lugar você encontra, vê esses 3, sempre dessa maneira, os encontra. Agora observe, esses 70 foram embora porque não concordavam com o que criam ser correto. Não temos nenhum pensamento que surja, é o que ele diz. Você nega o seu próprio pensamento, apenas diz o que ele diz. Realmente confissão. Confissão significa dizer a mesma coisa. Se eu confessasse que certa coisa ocorreu, eu diria a mesma coisa que ocorreu. Isso que é a verdadeira confissão. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, vê? Dizendo a mesma coisa que Deus disse. Veja, isso torna correto porque você está exatamente repetindo a palavra de Deus. Agora note, os 70 se foram. O que fizeram? Eles saíram porque discordaram. A sabedoria deles, a afiliação da igreja deles tinha, foi demais. Foi demais para eles pensarem que esse homem, que aqui se achava que todas as demais pessoas criam que aquele foi nascimento ilegítimo, não tinha nenhum direito de chamar-se de Deus. Ele era apenas um homem. Disse, não te apedrejamos, pois uma boa obra fazes. Te apedrejamos porque, sendo homem, fazes a ti mesmo Deus. E a palavra disse que ele era Deus. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. As próprias escrituras deles que liam. E no mesmo dia que cantavam os salmos, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos me contemplam. Nenhum só osso será quebrado. A mesma canção que repetiu no templo estava pendurado. O sacrifício clamando as mesmas palavras que Davi dissera há 800 anos antes, e estavam cegos demais para ver. E hoje o mesmo Deus que falou dessa era está em cena, fazendo exatamente o que ele disse que faria, e estão cegos demais para ver. São incrédulos. Saem e dizem, não posso crer numa tolice como essa, nunca ouvi falar disso em minha vida. Não faz diferença o que você ouviu, a Bíblia disse que ela estaria aqui. É a sua palavra. Eles nunca haviam ouvido falar disso, tampouco estava ali do mesmo modo. Exatamente como era Eva. Ela era muito religiosa, naturalmente, porém ela não creu na palavra verdadeira, teve de fazer para si mesma uma religião. Então fez algumas folhas de figueira, mas não funcionou. Religião significa uma cobertura. Caim faz a mesma coisa. Caim não podia crer que isso estava correto. Ele disse, Deus é santo, Deus é puro e Deus é lindo. Assim apanharei algumas flores. E tomarei das flores e farei um altar lindo e grande. Eu mostrarei a minha reverência a ele, subirei perante ele, me inclinarei diante dele e adorarei esse Deus. Eu colocarei flores sobre o altar. Você sabe, meu pai e minha mãe comeram algumas maçãs, alguma fruta no Jardim do Éden. Essa é a coisa que me trouxe para fora. Então, isso é, eu voltarei porque eu farei lindo. Deus não pode rejeitar minha grande catedral. Farei dela uma catedral grandíssima. Eu farei tão bonita até que chame a atenção de Deus. Satanás é aquele que habita em beleza. Exatamente isso que a Escritura diz. Essa é a razão porque às vezes uma mulher bonita é uma isca para Satanás. Se ele puder conseguir apanhá-la, pode desorientar mais homens para o inferno do que poderia com todos os bares do país.
ou bonito, ou algum homem bonito, não aguentasse firme em sua lealdade de valor, novamente ele pode lançar aquelas mulheres para o diabo e enviá-las para o inferno, sim, senhor. Note, Satanás habita na beleza. O que ele tentou fazer no princípio, fazer um reino mais bonito do que era o de Miguel. Se mudou lá para o norte, ele levou 2/3 dos anjos com ele. E que o filho, então, tinha essa natureza nele, filho de Satanás. Certamente que era. Agora ele edificou um altar, ajoelhou-se e adorou. Passou por tudo que Abel passara. Porém, Abel sabia que não era isso. Foi o sangue que os levou para fora. Sabia que foi isso, foi sexo, sangue. Então ele tomou um animalzinho, ofereceu sobre uma rocha, cortou o pescoço dele. Note, Caim, Deus lhe disse, por que não adoras como teu irmão? E farás corretamente, farás bem se fizeres assim. Mas não, ele sabia demais sobre isso. Ele rejeitou a palavra original vindicada. Se isso não são filhos hoje, vê? Agora, olhe. Deus testificou. A Bíblia disse, o capítulo 4 de Hebreus e o capítulo 11, dando Deus testemunho dos seus dons, de que ele era justo. Deus vindicou a oferta dele. Deus fez prova de que era isso que ele aceitava. Isso era a sua palavra, seu plano. E disse a Caim, faz a mesma coisa e vive. Mas pensa que ele fazia? Que ele privava de sua ideia? Não, senhor, ele era um incrédulo. Ele saiu, isso mesmo. Caim fez a mesma coisa. Nimrod fez a mesma coisa. Incrédulos. Ele não creu. Beltesazar, a mesma coisa. Embora o Nabucodonosor, embora tendo Daniel como seu Deus, ou chamou de Beltesazar, qual era o nome de seu Deus, viu Daniel fazer as grandes obras de Deus. E então ele sabia que Beltesazar cria, ou que Daniel era um Deus, portanto ele fez uma imagem para ele, ergueu ali fora e fez com que todos a adorassem, assim por diante. Veja, o reino gentil entra por meio do forçar, da adoração de uma imagem de um homem santo. E o reino gentio sai por meio de forçar da imagem de um homem santo. Veja, da mesma maneira. E houve uma escritura na parede de línguas estranhas do princípio do reino gentio que ninguém pode ler a não ser esse profeta. E há uma escritura na parede hoje, isso mesmo, Icabode, que a glória de Deus tem se apartado dessas coisas. E a escritura está na parede, pode ser lida pela mente espiritual, que crê nas coisas espirituais, que tenha nascido do Espírito de Deus. O velho Beltesazar sai e toma aqueles vasos do Senhor para beber vinho neles, porque ele era incrédulo. Pensava que era crente, mas era um incrédulo. Veja, isso mesmo, descreu da palavra Acabe. Ele era um incrédulo, ainda que atuasse como se não fosse. Não, ele estava entre os crentes, mas era um incrédulo. O que ele fez? Casou-se com uma idólatra, trouxe idolatria para dentro de Israel. Era incrédulo, sabemos disso. Negam a totalidade da palavra de Deus ser verdade. O incrédulo veja, agora lembre-se, ele é um hipócrita. Ele atua assim. Ele diz que ele crê nela, mas nega. Ele disse, bom, um tanto dela está bem. Porém, se tudo não estiver certo, então isso faz um incrédulo. Você tem de crer em cada tio, em cada jota, em tudo que diz ali. Ela tem de ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, se você diz agora, eu não creio nisso, bem, então você é um incrédulo. Houve um rapaz que me disse uma vez, o ministro, não me importa, senhor, quantas pessoas o senhor pudesse apresentar que o senhor dissesse que foram curados, eu não creria. Eu disse, certamente que não. Você não pode crer, você é um incrédulo. Não era para você, é só para os crentes. Você tem de crer, vê? E eles não creem nela. Então, quando você vê uma pessoa nisso, bem, falou Paulo, dentre os profetas, dizendo que eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo parece de piedade, mas negando a eficácia dela, a eficácia da palavra, desses afasta-te. Note, negam a totalidade da palavra, porém, em cada aparência, são religiosos, são incrédulos na palavra verdadeira, ainda que seja vindicada. Por através de cada era, Deus vindicou a palavra das pessoas, as quais falei, Noé, e assim por diante, Moisés e todos os profetas, e assim por diante. Deus falou através do sobrenatural. Vindicou a palavra, contudo aquelas pessoas a abandonaram. E aqui estão esses discípulos ali,
Aqueles 70 observando Jesus fazer as coisas que ele fazia, conheceram as Escrituras, dizendo-lhes que era aqui que havia de ocorrer. Então, quando disse assim, o Filho do Homem, o que dirias? Quando ele começou a falar sobre o partir do pão, foi avante, falando sobre grandes coisas espirituais, ele disse, este é um duro discurso. Ele disse, o que irias dizer então, se o Filho do Homem ouvisses subir ao céu de onde veio? Disse, é a carne ou é espírito? O que vivifica? E então foram andando, disseram, isso, não posso crer nisso. Desertaram a palavra, nem mesmo ficam para ver o que ocorre. Esse é o incrédulo. Eles, o que fazem então? Verificamos que essas pessoas, esses crentes, uns assim chamados crentes, porém nas aparências de religião, e falham em ver a verdade identificada da palavra de Deus, porque ela é contra o que eles creem. Vê? Não faz diferença o que você crê, quão leal você seja, quão religioso você seja, isso não tem nada a ver. Sinceridade, isso não tem nada a ver. Eu tenho visto pessoas tão sinceras, tenho visto pagãos queimarem seus filhos, dá-los de alimento aos crocodilos, mães com os bebês. Isso é mais do que um cristão faria. Sinceramente creem, sinceramente, porém estavam sinceramente errados. As pessoas dizem, bem, essa igreja tem permanecido. Você está sinceramente errado se ela estiver contrária à palavra. Bem, agora olhe, eu não creio em tal coisa. Quando, entretanto, a Bíblia disse que ela foi assim. Eu não creio que tenhamos de fazer isso. Não me importa o que você pense que você tem de fazer. Deus disse que precisa ser feito. Esses sinais seguirão até onde é todo o mundo. Quem é toda criatura? Veja, será? Não, será? Vai ser. E essa mensagem da hora em que estamos agora nos regozijando a presença de Deus, o último dia, o tempo do entardecer, quando as luzes estão brilhando e as coisas que se tem aberto, que a palavra vindicou e provou ser a verdade igualmente profetizadas, que acontecem completamente científicas e tudo, provou que ela é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. E um homem que abandona isso, ele é um incrédulo. Ele está além das esperanças. Está adormecido pelo poder de Satanás. Portanto, não há esperanças para ele. Ele está além das esperanças. Agora, isso é o quê? O crente? Agora, o incrédulo. Agora, a terceira classe sobre a qual estamos falando é o crente manufaturado. Esse é o tal. O crente manufaturado. Agora, lembre-se, ali se achavam todas as três. Agora, encontramos agora que eles fazem bem exatamente como o pai deles faz, Judas. Havia Pedro e os demais apóstolos, crentes. Havia os 70 incrédulos e havia Judas, que aguentou firme. Ele era um crente manufaturado. O que eles fazem? Esse é o tipo que persiste até que possam encontrar algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, ver como você faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. Estão esperando para se venderem, esperando por isso. O incrédulo nem fica esperando por ali, ele a condenou e saiu. O crente, não importa o que acontece, ele crê nela de qualquer maneira, pois ela é a palavra. Aí estão as suas três classes. O incrédulo inveterado sai com a primeira coisa que for dita, que ele não gostar com respeito. Irmão, ele vai mostrar quem é nesse momento. Ele é incrédulo. Paulo disse, saíram de nós porque não eram de nós. Para começar, iniciam conosco. Corris bem, o que você impediu? É isso, saíram porque não era de nós. Quando viram uma palavra perfeitamente entrando em ação, eles queriam conseguir algum tipo de truque que eles pudessem operar. Porém, os verdadeiros crentes não questionam nada, está escrito na palavra e creem nela e simplesmente seguem adiante. Isso mesmo, sempre está escrito. Se não estiver escrito, você fique longe disso, não importa o que aconteça, tem de estar escrito. Eles veem essa palavra escrita e creem nela. Eles veem Deus movendo-se em sua palavra, vem a hora, a mensagem, o tempo e caminham com ela. Como eu disse esta manhã, como que o velho Pilatos deve ter andado lado a lado, de um lado a outra noite, com sua consciência preocupada, tentando se limpar.
E quando, sem dúvida, se encontrava durante a noite, disse, eu tenho lavado as minhas mãos a noite toda e ainda não consigo entender. Veja, elas não estão limpas. Não posso de modo algum ir encontrá-lo. Eu tenho sangue nas minhas mãos. Oh, que coisa, veja. Não seja culpado disso. Está em suas mãos. Há somente uma maneira que você pode tirá-lo, é aceitá-lo, se tornar parte dele. Para isso que ele foi derramado. Agora, o crente manufaturado ronda e age tão pio quanto possa, porém no fundo do seu coração está tentando encontrar qual é você, como você faz. Seu país não está cheio dessa porção de hipócritas. Esse é Judas. Honda torna-se parte do grupo, permanece junto. Você pode dizer isso, a única coisa que ele está sempre procurando, obter dinheiro, tem a mão estendida para isso. Ele é um crente manufaturado, age como um crente, mas no fundo do coração, lembre-se, não estava fazendo Jesus e tolo. Depois que os 70 saíram, os crentes decidiram de que lado ficariam. E ele virou-se para os crentes, ele disse, ainda há algo em vós, escolhi 12 e um de vós é o diabo. Jesus sabia desde o princípio, pois ele era a palavra, conhecia o segredo do coração. Quão duro foi! Para um minuto, pense profundamente, por longo tempo, honestamente, quão duro deve ter sido para ele, andando bem ali, um homem chamando-o de irmão, e sabia o tempo todo que esse enganador ia procurar aborrecê-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Quão duro foi manter isso em seu peito, e seu amigo andando por ali, mesmo ele disse, amigo chamado Judas, de seu amigo, não tenho eu estado contigo todo este tempo, sabendo em seu coração, e não o podia dizer. Ele sabia desde o princípio quem era o que havia de trair. Aí está aquele crente manufaturado que está só esperando, proclamará isso, dirá, eu creio nisso, mas você sabe, eu ouvi alguém dizer que é nos tempos de fulano, só de ouvidos compridos. Um verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Ele observa a palavra, não está procurando fendas, não está procurando truques, ele crê em Deus, e isso conclui, continua adiante. Aí está o crente, o incrédulo, se enche num minuto e ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. Tente se levantar e sair, é contra o seu credo, ele simplesmente não terá mais nada a ver com isso, então sai. Então o crente manufaturado continua bem aguardando. Esse Judas, veja, esse é o enganador, esse é o malandro. Se eu disser tal palavra, Judas, ele ronda. Essa é a hora. Algumas vezes esses crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Esses crentes manufaturados, alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande e ordenado. Alguns deles são grandes homens astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. Olhe como Satanás surge bem ali, concorda com cada partícula dessa palavra. Estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva, até que ele pudesse mostrar o seu poder e enganá-la para traí-la. Esse foi Satanás. E aqui Satanás está na forma de Judas nessa era. Esse foi Satanás na primeira era. O que ele estava concordando com a palavra, até que numa única coisinha, ele está tentando encontrar um lugar que consiga fraqueza. Exatamente o que Judas encontrava, que acompanha a reunião e observava, vem por ali, até que ele possa encontrar aquele lugarzinho. Aí está isso mesmo. É isso como você faz. Vê? Isso é corretíssimo. Muitos de vocês se lembram ali em cima naquela noite, quando aquele homem apareceu na plataforma, pensou que houvesse uma telepatia mental ao ler os cartões de oração. E como é que ele pensou que entendera isso naquele momento? Irmão, ele estava seguro de que entendera. Ele pertencia a uma igreja que não crê no evangelho completo. Subiu na plataforma, estava cansado, eu estava cansado, eles estavam se preparando para me levar embora. Isso foi em Windsor, Ontário. Atravessou dos Estados Unidos, do outro lado de Detroit, Windsor, o grande auditório. Esse homem subiu ali, vestido com terno cinza, gravata vermelha, homem de aparência inteligente, esperto, como um azougue, foi até a plataforma, subiu. Bem, apenas deixe-me segurar sua mão. Eu disse, estou cansado, tenho tido tantas visões, apenas deixe-me segurar sua mão. Eu nem notara o homem. Ele colocou sua mão bem sobre a minha. E eu disse, senhor, não há nada errado com o senhor, vá em frente. Ele disse, sim. E eu disse, bem, deixe-me ver aí. Disse, não, senhor, não há nenhum só sinal. Não, senhor, é um homem sadio. Ele disse, vá olhar no meu cartão de oração. Eu disse, não me importa o que colocou no cartão de oração. Eu não tenho nada a ver com o cartão de oração. Veja você, eu estava cansado e esgotado, porém a graça de Deus ainda estava ali, lembre-se. E se ele o envia, é obrigação dele cuidar de você, não é minha, é dele. Ele enviou isso, eu apenas devo
permanecer no que é verdade. Quando Moisés jogou no chão sua vara, se transformou em serpente, e os mágicos fizeram a mesma coisa. O que Moisés podia fazer a não ser ficar ali e esperar pela graça de Deus? A mesma coisa. Levou a cabo os mandamentos e ele desabotou o paletó dele e mostrou o peito e disse: aí está para a audiência. E eu pensei, o que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta e disse: aí está, disse, estão vendo o truque? Esse é o seu Judas. Um homem religioso, um pregador de uma grande denominação, disse: aí está, eu tinha tanta fé. Ora, ele ficou tão fraco que não consegue ler a telepatia. Veja, não vem mais a ele. E ali ele disse: não é minha fé que foi tão grande. Disse: eu coloquei isso no cartão de oração e agora não consegue captar. Vejam, disse: esse é um truque. Eu pensei, o que está acontecendo? Então a graça de Deus é seu. Eu disse: Senhor, por que tem um diabo colocado em seu coração para tentar enganar a Deus? Um Judas moderno. Eu disse: o senhor é da Igreja de Cristo. Desculpe, acabei de dizer. O senhor é um pregador da Igreja de Cristo. Pertence à Igreja de Cristo dali dos Estados Unidos. E aquele homem sentado vestido com aquele terno azul e sua esposa e a esposa dele sentados ali. Vocês sentaram-se à mesa a noite passada, a qual tinha uma coisa verde sobre ela, um pano mesa assim. Maquinaram isso, que era telepatia, e vinham esta noite. Aquele homem se levantou e disse: essa é a pura verdade. Deus tenha misericórdia de mim. Eu disse: Senhor, o senhor colocou TB, tuberculose e câncer nesse cartão. Agora o senhor tem. É seu agora. E ele me agarrou pela perna da calça. Disse: eu não posso evitar, o senhor vai em frente, isso está entre o senhor e Deus. O senhor escreveu sua condenação bem no seu cartão. E isso pegou. Isso foi tudo. Veja, crentes manufaturados, enganadores, procurando encontrar algum defeito com Deus e sua palavra. Esses são os Judas, são os tais. Vê, o Judas, como ele se mostra, como esse rapaz se mostra. É assim mesmo que acontece com os crentes manufaturados. Veja, crentes manufaturados, altamente educados. Às vezes, vem uma grande hora de manifestar os fatos entre a palavra e o credo deles. E quando vem, se vendem para a denominação deles, exatamente como o precursor deles fez, Judas. Judas se vendeu para a sua denominação, vendeu a Jesus a palavra para a sua denominação e traiu Jesus Cristo depois que ele afirmou ser parte dele. E os ministros às vezes afirmam ser servos de Cristo e quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para esse dia que é a mensagem da hora, e eles se vendem ali por popularidade para a denominação deles, bem exatamente como Judas fez, entregou a Jesus aos fariseus e saduceus. Esse espírito não morre, então aí isso está entre os crentes manufaturados e incrédulos. Veja, é corretíssimo. Desceu e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E muitos homens fazem isso hoje para ganhar dinheirinho por uns $100 extras por semana. Negam a Deus que se acha no meio deles, que trouxe a vida deles com a palavra completa. E dizem: os dias milagres passaram. Deus não necessita de uma coisa como essa. Hoje, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ave Maria, Mãe de Deus, bendita és tu entre as mulheres. Todas essas coisas que dizem. E alguns disseram: eu creio no credo apostólico, eu creio Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e creio na Santa Igreja Católica Romana e todas essas coisas. Diga-me, quando um apóstolo alguma vez teve um credo assim? Seus apóstolos tiveram um credo, está escrito em Atos 2:38, arrependemos cada um de vocês é batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Se houve algum credo para eles, foi esse. Eles não tinham nenhum credo, era a palavra, a verdade, ainda permanece a mesma. Esta é a receita para a cura do mal do pecado, recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porém, se venderam como Judas. Esse é o crente manufaturado. Alguns são pessoas altamente talentosas. E esse crente manufaturado, observe esse tipo. Esse é o tipo astuto. Esse tipinho que se enche rápido, sobressalta com cada frasezinha que ele não goste. Você não preste atenção, ele é simplesmente incrédulo para começar. Mas quando você vê esse tipo de crente manufaturado, aguente ali. Veja, esse é Judas, esse é ele, com grandes talentos. Vou citar nomes aqui. Não deveria citá-los de qualquer forma para que você conheça, mas vou. Como Elvis Presley, Red Foley, Eddie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, pentecostal. Pat Boone, da Igreja de Cristo. Red Foley, diácono da Igreja de Cristo. E acho que Ernest Ford é metodista. E todas essas pessoas com esses talentos, espertos, lá na televisão, e as pessoas dizem:
bem, não são religiosos, cantam canções, não significa nada. Sim, senhor. Enganando o mundo. O que conseguem arrancar disso? Judas recebeu 30 moedas de pratas. Elvis, uma frota de Cadillacs. 100 ou 200, 150 bilhões de dólares, ou $1 milhão em gravações assim. Pat Boone e o resto. Não me importa a qual igreja pertençam, tudo mais é hipocrisia. Fingimento é uma falsa aparência. A vida deles prova completamente. Não está correto. Então, há aqueles com os talentos que são grandes organizadores, sabedoria mundana, pregam o evangelho, afirmam que pregam homens espertos intelectuais. Ou seja, um homem que é treinado nesse campo, ele não é um pregador, é um orador. Esse que é o problema. Hoje temos oradores. Jesus nunca decide treinar para fazer isso, ele decide pregar o evangelho. E esses sinais seguirão uma pregação. Não é aprender a fazer um orador que possa se levantar e inserir coisas floreadas e faça sentir como se estivesse sentado bem na presença de um arcanjo. Não é isso, ter uma aparência de piedade. Veja você, esse é um orador, não um Espírito Santo em ação. Um sujeito que não conhece seu abecedário poderia descer com o poder da fé, com a palavra e fazer o Espírito Santo fazer coisas das quais esse homem não conhece nada e nega a ver. Aí está, grandes pessoas. Sim, senhor, eles são organizadores, são prósperos, bem-sucedidos, espertos em sabedoria mundana, exatamente como Satanás fez com Eva. Aquela pequena mulher indefesa. Ele chegou nela e tentou convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia do que era. É isso que estava buscando. Em vez de permanecer com o que a palavra disse, ele quis convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia. Ela comprou o produto dele e eles ainda fazem a mesma coisa hoje. A sabedoria deste mundo é louca para Deus. Sim, senhor. Não, senhor. Oh, que coisa. Exatamente a mesma coisa pela qual os fariseus se venderam. Veja, com a sabedoria que eles conheciam. Porém, negam toda a palavra de Deus, quando ela tem propriamente sido provada e tem sido verificada. Eles ainda procuram encontrar alguma coisa e pensam que ela é um truque. Não estão firmes em suas mentes, não podem crer nela. Você pode dizer qualquer coisa, eles voltam novamente. Não conseguem deixá-lo infiltrar. E observe-os. Eles estão esperando por uma ocasião, apenas uma fenda. É tudo o que querem. É assim que, se não for pela graça de Deus, todas as minhas fendas seriam expostas se eu tivesse alguma. É a graça de Deus, porque não há fendas na palavra de Deus, apenas por evangelho. Eu sempre tinha dito a qualquer um, se você me vir ensinar a fazer qualquer coisa que não esteja com a palavra de Deus, você venha me dizer. E aqui está a coisa que cobre a fenda que você está procurando encontrar. Coloque os seus olhos nisso e não verá fendas, porque não há fendas. Lembre-se, Judas pensou que ele encontrara uma. O sujeito pensou que encontrara uma. Muitas vezes pensam que encontra, mas prova-se que não é. Esses são crentes manufaturados, hipócritas. Estão 95% com a palavra. Também Eva estava 99,9 mas foi 1 que causou a morte e tristeza. Essa é a única coisa que condena a organização, porque não tomam toda a palavra de Deus. São os crentes manufaturados, verificamos que sempre foi. Esses são sempre, com cada geração, e nós os encontramos justamente quando eles vão junto também, muito religiosos. Agora, estou me preparando para encerrar agora, porque acabei tomando mais meia hora. Jesus, descobrimos que ele nos tem advertido contra esses últimos dias. E essas classes de pessoas que haveriam de ser tão parecidas com a coisa real que pareceriam absolutamente que enganariam os próprios eleitos. Que é isso? Esses são Judas, as pessoas que vão até certa altura, eles até podem chorar, gritar, afirmar que expulsam demônios, tudo, e logo tornam a voltar e negam a palavra. Exatamente. Eles têm aparência de piedade. Eles quase... Olha, aonde Judas chegou? O espírito de Judas escalou para dentro do evangelho até o ponto de Pentecostes. Porém, quando chegou a ocasião para o batismo dele, em nome de Jesus Cristo e essas outras coisas que acompanham o batismo do Espírito Santo, ele saiu e ele mostrou quem era. E esse espírito pode viver nossas denominações até que ele chegue a essa verdade. Então, ela torna a cair como o espírito que está neles, que precursa a vinda deles, exatamente como João precursou a vinda de Jesus. Agora você diz, Jesus disse que seriam tão parecidos. Agora, eleitos, essa é a classe que tem tido o nome deles no livro desde a fundação da vida, que crê, desde a fundação do mundo, que crê em toda a palavra da vida. Eles são eleitos. Agora, digo isso com reverência, respeito, com amor pio. Se não disser, necessito de uma chamada de altar eu mesmo. Note,
Jesus disse que eles enganariam o próprio eleito. Agora, isso não seria o metodista, não seria batista. Nós sabemos que eles são incrédulos, para começar, mas é a organização dos pentecostais que acolheram essa denominação, traçaram as linhas deles sem a palavra e traçaram uma linha e puseram a própria organização deles e isolaram a palavra. Enganariam o próprio eleito, tão perfeitamente parecidos, discutem, choram, gritam, pulam de um lado para o outro, afirmam ter cultos de cura, assim fez Judas e o resto. Quando saíram, voltaram regozijando, até mesmo tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porém, lembre-se, a noiva não aparece nesse grupo, ela vai no rapto. No juízo, assentou-se o juízo, abriram-se os livros ímpios e outro livro, que é o livro da vida, abriu-se. Havia a noiva ali para julgar. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, é as ovelhas de um lado e os bodes do outro. As pessoas que morreram no ano passado, que nunca tiveram oportunidade, serão aquelas a serem separadas. Porém, agora note, engana o próprio eleito, observe esse grupo. Porém, agora note, engana o próprio eleito. Observe esse grupo. Esse é aquele grupo que segue junto. Sim, irmão, aleluia, sim, glória a Deus. E bem no fundo do seu coração você vê para que estão manejando. O tem na igreja porque para arrastar uma multidão, extorquir-lhes de cada bocado de dinheiro que possam tirar. Pensam que eu não sei disso? Podem não pensar que sei, mas eu sei. Jesus sabia desde o princípio quem era enganador. Porém, o que ele fez? Simplesmente esperou até esse tempo. É isso que devemos fazer, sempre esperar até esse tempo. Não haja por si. Espere até esse minuto. Tendo aparência de... Prossegue, é aquele grupo que engana. Observe esse enganador, esse grupo ali, não o crente, não o incrédulo, mas esse crente manufaturado. Oh, que coisa! O que estão fazendo? Simplesmente extirpando por um tempo até que pensam que possam encontrar alguma coisa, arrancando cada centavo que possam das pessoas. Veja, aí estão acumulando nessas imensas organizações, as quais são absolutamente contrárias, sabem disso, veja, sabem disso. Não faz diferença o que você diz. Sempre advertem o povo deles antes que você venha. Não ouçam isso. Um homem com a audácia de se levantar ali em Ohio, quando o irmão Kiri foi curado, apareceu na plataforma e disse: agora, o irmão Branham é profeta. Não há a menor dúvida quando está sob unção, mas quando a unção estiver ausente, não creio em seu ensinamento, porque está errado. Ele não sabia que sentar no meu quarto o Senhor revelara a mim. E eu desci ali, muitos de vocês estavam ali, eu disse, porque um homem diria uma coisa como essa, quando a palavra... Agora, veja, nunca eu disse que eu era profeta, ele disse. E o profeta, a palavra profeta, vidente, o Antigo Testamento. Agora, a versão inglesa de profeta significa um pregador. Porém, o vidente do Antigo Testamento era um homem que tinha a interpretação divina da palavra e foi provada pela palavra vir a ele prever. Era isso que é um homem dizer que um homem é um profeta e logo dizer que seu ensino está errado. Se isso não for uma trama para a exploração de dinheiro, o que é? A hora é iminente, quando essa coisa será realizada abertamente na cena. Sim. Porém, esse é o tipo que esse crente manufaturado dá tapinhas nas suas costas, chama-o de irmão, tal qual Judas. Porém, lembre-se, ele sabia desde o princípio. Ainda sabe, sim, senhor. Lembre-se, todos estes ouvindo esta fita também. Isso mesmo. Você está numa dessas classes. Exatíssimo. Agora vamos encerrar. Cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que ouve esta fita, e mesmo que um dia eu tenha de deixar este mundo, essas fitas ainda existirão, isso mesmo, é? E você está numa dessas classes. Você tem de estar numa delas. Exato, você não pode escapar disso. Está numa dessas classes. Agora, qual? Identifique-se com um personagem da Bíblia que creu, onde você creu na palavra quando foi vindicada, como eu provei esta noite, que foi uma palavra vindicada sempre, sempre contrária à crença popular. Se você tivesse vivido nos dias de Noé, agora deixe-me só perguntar, de que lado você teria ficado? Do lado da igreja ou do lado de Noé, o profeta? Vê? Se você tivesse vivido nos dias de Moisés, teria crido na mensagem de Moisés depois que ela tivesse sido provada e vindicada por Deus, a não ser que teria você ido com Coreia e Datã, dito você é o único homem santo, outras pessoas podem fazer as mesmas coisas que faz, tá vendo? Você teria de ser algum esta noite? Ou teria você ficado com Daniel ou com
a igreja que estava ali embaixo na festa de Nabucodonosor, que estavam dando. Você teria ficado do lado de fora ou teria ficado lá embaixo no baile, a grande coisa que eles estavam tendo? Teria ficado com Elias, aquele homem que se achava sozinho, chamado de velho maluco, um homem que perdeu a razão, ele pé lá no monte, e sua cabeça brilhando lá, o sol, com uma vara torta em sua mão, e os pássaros lamentando, maluco, ou você teria ficado com os sacerdotes, todos aqueles lá embaixo, com Jezabel, resto daquelas mulheres modernamente vestidas, Elias ali de pé, repreendendo-as, tão duro quanto podia. Para qual parte teria você levado sua esposa? Imagine-se assim, nesta noite, nos dias de Jesus teria ficado com esse rapaz que não tinha credenciais, ele não tinha filiações denominacionais, disseram de que escola você veio, nós não temos em nossos registros aqui. Como recebe esta sabedoria? Você aprende, afinal, o que ensinamos essas coisas? Por qual escola você passou? Metodista, presbiteriano, batista? Não era nada disso. Ele era a palavra, corretíssimo. Ou você teria tomado o lado dos fariseus, moderna crença do humilde velho sacerdote que parecia ser tão gentil e amável, da organização que se levantou desde o Concílio de Nicéia, ou desde Lutero, que a organizou? Ou em que grupo você teria ficado? Com qual grupo você teria ficado? Teria permanecido com a palavra? Ou se você tivesse visto vindicada e provada, você, que ela era a mensagem de Deus, teria tomado a posição da igreja? Você teria ficado ali com os apóstolos quando viram a Jesus e todas essas coisas misteriosas, quando ele deu uma espremida naqueles pregadores e disse: vós sois um ninho de cobras. Aqueles velhos pregadores honestos que estudavam aquela palavra, disse: vós não sois nada a não ser um covil de ladrões, estáis cheios de ossos de homens mortos, não sois nada a não ser uma parede caiada, geração de víboras. Você teria ficado com um camarada esquentado assim, o qual ficou ali, repreendeu e arrasou, disse: qual de vós podeis me acusar de pecado se eu não faço o que o Pai disse? Disseram: não ouçam, esse sujeito tem um espírito mau, é louco, doido, ele tem um espírito do diabo nele. Agora, como ele fez isso? Isso é um espírito adivinho nele. E todavia, quando ele tinha 12 anos, ele pasmou e confundiu os sacerdotes com a palavra de Deus. De qual escola ele saiu? Da escola do alto. Vê? Quando virdes o Filho do Homem subir, de onde ele veio? Veja, essa foi sua escola. Você teria permanecido com os apóstolos, com um homem como esse, quando viesse a hora dos fatos serem manifestados? Você, na verdade, teria se retirado com 70 e dito: voltaremos para a nossa igreja dessa maneira, se é assim que tu vais ensinar. Quando, afinal de contas, quem és tu? Um homem como eu, como contigo, e tentando dizer que és algo. Eu tenho visto as suas fraquezas, chorar e fazer isso, aquilo. Eu tenho visto no deserto conosco e tudo mais assim. Tu és simplesmente um homem e dizes que desceste do céu. Isso é demais para mim. Quando São Martinho tentou realizar o batismo no nome de Jesus Cristo na igreja, quando ele ainda tentou manter-se fiel aos sinais e maravilhas e coisas assim, e a Igreja Católica condenou o homem, absolutamente nem o reconhecia, o expulsou, você teria tomado partido com o credo católico ou você teria permanecido com São Martinho? Quando ele se recusou a erigir todas essas classes de imagens de pessoas mortas e adorá-las, adorar aquelas imagens, quando ele recusou os dogmas, foram acrescentados, ele disse que seja a palavra a verdade de Deus, o vindicou com grandes sinais e maravilhas, e o que ele predizia acontecia, e tudo que ele fazia, ele andava no Espírito de Deus e provava. Nenhum daqueles sacerdotes podiam fazer alguma coisa acerca. Você teria tomado o lado dele e ido com São Martinho ou teria ido com o credo católico? Agora a palavra de Deus ou os dogmas da igreja está diante de você. Você pode tomar e aceitar o que os dogmas da igreja dizem ou toma o que a palavra diz. Lembre-se, em todas as eras tem sido como é agora mesmo. Há sempre uma crença popular entre as pessoas e ela sempre tem sido apenas um pouquinho contrária à palavra verdadeira. Lembre-se, nunca tem sido exatamente um negar direto dela. Não, o anticristo não nega a palavra, certamente. Ele diz que crê nela, mas só que não nela toda da forma que está escrita. Satanás disse a Eva creu nela toda, a não ser apenas nesse pouquinho que ele disse a ela. Ela toda, a não ser apenas um pouquinho.
pode fazer com que você faça algumas primeiras obras outra vez, porém exatamente o que a palavra disse. Esse tem sido o estratagema de Satanás desde que ele operou isto primeiro em Eva, apenas para descrever um pouquinho da palavra. E sempre separa estas três classes de pessoas. A palavra separa estas pessoas. Em cada era tem sido desta forma. Cada era que já existiu tem sido desta forma. Quando Deus tem enviado algo à cena e claramente a identifica a sua palavra, então aqueles que seguem afirmam ser crentes e são. Aqueles que não voltariam atrás, creem na palavra, creem nela, mas quando ela vem um pouquinho contrária, não importa quanto Deus a identifique ao que eles creem, eles dizem, bem, isso é, não sei, esse é o incrédulo. Você segue junto só para ver até que você possa ter uma chance de dizer, aí está, um Judas para apunhalar alguém nas costas. Eu sabia que apareceria mais cedo ou mais tarde, aí está. Esse é o crente manufaturado, cada pedacinho disso. Vemos na Bíblia, um menininho certa vez, aqui no sul de Kentucky, criado no alto das montanhas, nunca estivera perto de um espelho, ele tinha um pedacinho pregado em uma árvore, porém ele nunca vira a si próprio. Ele veio aqui para Louisville, disseram, e ficou com a irmã de sua mãe. Ela morava numa das casas finas, uma casa ao estilo antigo. Então eles entraram nos quartos que tinham uma porta onde tinha um espelho, desde cima até embaixo na porta. E quando o companheirinho começou a correr pela casa, o Joãozinho viu o Joãozinho, ele coçou a cabeça, o Joãozinho também, ele riu, o Joãozinho também, ele pulou para cima, para baixo, o Joãozinho também. Ele se aproximou bem de perto, pensou que fosse o menininho com o qual ele pudesse brincar, então se aproximou. Ele deu um beijo no vidro e virou para trás, e seus pais já estavam observando, disse, mamãe, sou eu. Agora você olhe nisso, e qual é você? O qual desses Joãozinhos você está interpretando? Qual é você? Você é um deles. Esse é um deles. Um que botaria atrás a primeira falha que você achasse, que você chamasse de falha. Vê? Teste com a palavra e veja se está correto, se a palavra examina tudo. Veja, examine tudo pela palavra. Jesus disse, para fazer assim, retende o que é bom. Isso que ele disse. Agora olhe no espelho da palavra de Deus, nas outras eras, e veja em qual grupo destes três que você estaria identificado. Agora pense só, se tivesse vivido nos dias de Noé, vivido nos dias de Moisés, ou nos dias de Jesus, num deles, o qual fosse, pense só com qual grupo você teria identificado. Então, o seu presente, agora pense só, isso é profundo agora, e não passe por cima disto. A sua condição presente agora mesmo prova a você com qual grupo você teria ficado lá no passado. Agora, vocês são os seus próprios juízes. Prova o que vocês são. Reverendo, ministro, com qual grupo você teria ficado quando Jesus fez essa declaração que foi duro de crer? Qual? Depois que ele inteiramente identificara que ele era a palavra. Essa declaração, você nunca ouvira falar de nada assim. O filho do homem, o que direi ser, subir ao céu de onde veio? E você dissesse, bem, eu sei onde ele nasceu, conheço o seu papai, sua mamãe, aqui ele diz que vai subir de onde veio. Isso teria sido um pouquinho demais para você, não teria, senhor? Sido um pouquinho demais para você, não poderia ter tragado isso. Talvez seja a mesma coisa hoje. Então, olhe no espelho da palavra e veja onde você se encontra. Oh, um enganador de homens. Você jamais faça isso. Olhe, você está numa dessas classes, em sua condição presente agora mesmo, a condição presente da mente. Você nesta audiência visível, você que estará na audiência invisível desta fita, sua condição presente da mente depois que ouvir esta fita prova a você em que classe você está. Exatamente onde você está. Quer você que seja um crente ou permaneça com ela, quer você tenha saído ou desligado essa fita, isso diz o que você fizesse. Você não quer ouvi-la. E a desliga, eu não quero ouvir isso. Esse é aquele incrédulo. Veja, você não para testar e ver se é a verdade ou não. Ou rondando e tentando encontrar algum defeito com ela, então você também sabe onde está. Deus nos ajude a crer nela e permanecer nela e a ser leal a ela, obedecer a palavra, pois Ele é a palavra. Creem nisso? Vamos orar. Querido Pai Celestial,
Quão duro é às vezes dizer estas coisas e saber que talvez dezenas de milhares de pessoas ouvirão isso na fita, à medida que elas saem através do país e ao redor do mundo. Porém, querido Senhor, é verdade, tão verdade. Eu oro, Senhor, que primeiro limpes o meu coração. Ó Senhor, testa-me, prova-me. Olha de cima para mim, Senhor, sou fraco, eu estou cansado. Estou esgotado, minha garganta seca, meus lábios estão ressecados igualmente. E o meu corpo está se desgastando, estou ficando velho. E não haverá muitas ocasiões a mais, Senhor, talvez muitas voltas do sol a mais até que eu esteja partindo. E agora examina-me agora, Pai. E se eu esteja fazendo algo errado, não saiba, que Tu simplesmente reveles a mim, que Tu me mostres, estou pronto para corrigir. Olho para mim mesmo ali no espelho da palavra de Deus, onde me encontro, vejo eu minha imagem refletindo a Jesus Cristo. É essa pessoa que eu vejo no espelho. Vejo eu um dos crentes do Velho Testamento ou dos crentes do Novo Testamento, um crente manufaturado. Vejo eu a mim mesmo como um crédulo que não permanecia ou ouvia a palavra, que tomava a ideia denominacional como substituto. Vejo a mim mesmo rondando, tentando encontrar uma pequena fenda. Senhor, se assim é, limpa-me, Senhor. Deixa o meu coração ser limpo e puro, porque esta é a minha vida, Senhor. Eu a desejo correta. Não há necessidade de fazer só pela metade, se há uma maneira de fazer completo. Desejo corretamente ajustado, Pai. Não só isso, eu estaria mostrando para homens o caminho errado e para mulheres o caminho errado. E as pessoas que eu amo e me amam, eu estaria errado. E, Pai, se houver algo, se achasse esta noite com alguma igreja denominacional, se estivesse correta, o conselho da igreja estivesse correto, se a maioria das pessoas estivessem corretas, Senhor, Deus, ajuda-me a ser cristão o suficiente para admitir o meu erro e ficar aqui e enviar essas pessoas para onde eu penso que estaria correto. Limpa-me, deixa-me olhar e ver. Porém, no tocante a essas coisas, Senhor, até onde eu posso ver, tendo essas aparências e negam a palavra, a gente pode declará-la, eles ainda dizem, bem, isso não faz diferença, Deus não espera isso agora. Senhor, eu creio que Tu és o mesmo Jesus, o mesmo Deus que sempre foste, Tu ainda és Deus e não mudas. Eu creio que esta Bíblia é a Tua palavra, e creio que Tu e Tua palavra são o mesmo. Oro, Deus, que Tu nos dês o Teu Espírito Santo para vivificar a palavra, para nos dar o poder vivificador, que algum dia, quando a vida estiver terminada, Tu tiveres terminado conosco, que nós sejamos vivificados e ascendamos ao céu, onde nós estávamos nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Deus, concede, perdoa nossos pecados, Pai. Se houver homens ou mulheres aqui que se encontram nesta outra classe, além dos verdadeiros crentes da palavra, Deus limpa o coração deles. Se há alguém ouvindo esta fita ou que estará ouvindo, oro pela limpeza de seus corações, que Tu os limpes, Senhor. Eu não quero vê-los perdidos. Deus, eu oro que Tu nos ajudes a entender que um erro não justifica outro erro. Há uma só maneira de fazê-lo, que é desembaraçar-se dos erros, acertar-se. Eu oro, Deus, Pai, que Tu concedas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, com nossas cabeças inclinadas, nossos corações inclinados. Agora quero que vocês parem só alguns minutos. Quando eu tive a visão do inferno, dos horrores dele, então posso estar errado, poderia ter sido apenas uma premonição. Poderia, não sei, parece que eu estava em algum lugar, foi tão natural. Então, não há muito tempo, quando vi as regiões dos bem-aventurados, quando eu estava nas regiões dos perdidos, eu gritei, oh Deus, nunca deixes uma pessoa vir aqui. Não se pode, não há língua que possa descrever os horrores dele. Numa maneira de eu dizer a vocês, se você crê que é um inferno ardente, cheio de fogo e enxofre, seria um pasto verde com sombra fresca em vista dos horrores que se encontravam nessa condição perdida. E a miséria que se associa a esse lugar. E se eu tentasse falar a vocês de coisas que estariam além do entendimento de um humano, ainda não poderia descrever o lugar dos bem-aventurados, que é pacífico. Nunca morrer, ficar velho, doente, sempre jovem, estar sadio, nunca morrer, vida eterna. Os bem-aventurados da juventude, nenhum pecado, nenhuma outra coisa. Oh, não há simplesmente maneira de descrevê-lo.
Até São Paulo disse, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem ao menos subiu no coração dos homens. Você nem pode entender, não há como explicar o que Deus tem para aqueles reservados, que o amam. E agora, como isto é seguramente verdadeiro, tanto aqui como na audiência invisível, estamos representados aqui esta noite numa destas classes. Ou somos crentes genuínos, teste com a palavra. Se a palavra dissesse uma certa coisa e a igreja dissesse algo diferente, o que aceitaria? Olhe no espelho da palavra de Deus e veja em que classe está. E se você não estiver esta noite, tanto aqui como na audiência invisível, se não estiver com esse tipo que crê, poderia oferecer só uma palavra de oração para você agora, para que entrasse nesse tipo que crê. Exprimiriam vocês o mesmo por Deus, com as cabeças inclinadas, os corações inclinados, olhos fechados, e diante de Deus. Às vezes as pessoas têm só um pouquinho de medo, sabe, de, por assim dizer, levantar as mãos, medo de que seu próximo, que não deve ficar assim, mas deveriam estar desejando ficar de pé e dizer, estou errado. O que encobre seu pecado nunca prosperará, mas o que confessar o seu pecado alcançará misericórdia. Está vendo? Que é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que é a palavra. Agora, se você não está nessa classe, e há coisas que você vê na Bíblia que só em seus intelectuais você não consegue ver. Você sabe que a Bíblia assim disse, mas não consegue entender, contudo deseja. Você diga, Deus, deixa-me eu obter o entendimento, eu te obedecerei. Levantaria sua mão e diria, lembre-se de mim enquanto oramos. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Isso é bom, vê? Realmente pense só nisso. Há algo na Bíblia que eu simplesmente não saiba. Eu tenho medo de que vá me achar numa das outras categorias. Há simplesmente umas coisas que é-me tão duro entender como que Deus faria essas coisas, como ele poderia ser, como Jesus poderia ser o mesmo, como essas coisas eu não entendo. Quero entender, eu quero crer. Deus ajuda a minha incredulidade, quero ser parte dela, quero ser um participante da palavra, eu a quero em mim. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, então pedi o que quiserdes. São João 15, sabemos que isso é verdadeiro. Olha, se vós estiverdes, não vem, mas se estiverdes em mim, e ele é a palavra, e ela estiver em vós, então pedi o que quiserdes, e vos será dado, vós o tereis. Aquele que recebe as minhas palavras e crê naquele que me enviou já passou da morte para a vida. Porém, você pode receber a palavra primeiro? Pode receber a palavra, toda a palavra, todo o Cristo. Cristo é a palavra ungida. Ele é a palavra ungida. Cristo significa o ungido, a palavra ungida para aquele dia manifestada. O Salvador, o Redentor. É aí que ele havia de vir. Ele foi essa pessoa ungida para tomar esse lugar. Agora é o Espírito Santo nos últimos dias para fazer resplandecer as luzes do entardecer, tornando a restaurar a fé que tem sido esmagada pelas denominações, condenando as denominações e voltando à fé original, com a fé bíblica original. A Bíblia original, crendo em cada palavra dela, não acrescentando, fazendo-a dizer isto e dizer aquilo, somente a diga de maneira que está dita e você deseja crer dessa maneira. Há aqueles que ainda não levantaram as mãos, que gostariam de levantar as mãos e dizer, Deus, lembra-te de mim. Deus abençoe, senhora. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe você, Rashmo. Deus o abençoe, companheirinho. Deus abençoe, minha irmã. Eu o quero. E Deus abençoe, irmã, à minha direita. E o abençoe atrás. Eu quero. Deus o abençoe, jovem. E você, irmã, aqui. Você, irmão, neste outro lado, o Senhor o abençoe. Deus o abençoe atrás. Apenas lembra-te de mim, Senhor. Agora lembre-se, você não está levantando sua mão a mim, para Ele. Bem, detrás de mim agora, o Senhor vê sua mão. Mesmo que eu não a veja, Ele a vê. Ele conhece o seu coração, sabe o que está pulsando ali, conhece seu objetivo. Qual é o seu motivo quanto a esse objetivo? Deus o abençoe, irmão. Alguém mais? Quero crer em toda a palavra. Deus o abençoe. Muito bem, Deus o abençoe. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. O Senhor vê as suas mãos. Sim, Senhor. Isso mesmo. Há coisas que eu não consigo entender. Não quero ser incrédulo, ainda que não as entenda. Quero crer de qualquer maneira. Estou pronto para dizer, Senhor Deus, aqui estou. Quero crer. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Deus seja com você. Deus o abençoe. Muito
Muitas mãos estão levantadas e ainda se levantando. Você diz, irmão Branham, isso ajuda? Levante sua mão uma vez com um objetivo real e certo e descubra como você se sente com respeito a isso. Você tem testificado que há alguma coisinha em sua vida, você sabe, há alguma coisinha, você não quer que esteja ali, mas de alguma forma está ali. Você se pergunta como poderia ser feito e, Senhor, não permitas que eu seja um Judas, não permitas que eu siga junto numa mensagem só por talvez tentar pensar que algum dia uma pequena falha aparecerá. Oh, Deus, não eu. Deixa-me ficar bem com a tua palavra. Ou talvez seja um incrédulo que só pense, bem, porque os demais não dizem assim? Eu não quero ser assim tampouco. Quero ser um crente, quero ser. Vejo a palavra de Deus agora. Vejo Deus nela. E, Senhor, faz-me parte dessa palavra, parte dela. Quero ser parte dela. O Senhor os abençoe. Agora vamos orar e cada pessoa, você ore por si mesmo e eu vou orar por você. Você sabia que um dia nós não vamos estar juntos aqui, talvez por um tempo. Alguns de nós seremos levados e não estaremos juntos. Há muitos de nós aqui, onde alguns de nós estamos ficando velhos, alguns não sabemos mesmo, os jovens morremos em qualquer idade, temos de ser separados e esta coisa tem de ser resolvida e você não pode conseguir isso aí por acaso, tem de vir enquanto está em seu juízo perfeito. Você diz, bem, pouco antes de eu morrer, se eu puder vê-la. Não faça isso. Poderia nem mesmo estar em seu juízo perfeito. Poderia morrer antes de você chegar em casa, num acidente. Poderia morrer de um ataque cardíaco. Não sabemos o que vai acontecer. Somente Deus reserva isso. Eu estou observando pessoas do lado de fora até levantando suas mãos da janela. Sim, Deus abençoe. Eu quero ser correto. E agora, corrijamos agora mesmo. Simplesmente, você pode resolver isso de uma vez do fundo do coração. Se você sinceramente disser, Senhor Jesus, não importa o que seja, ou o que alguém mais diga, a tua palavra estará em primeiro lugar em minha vida. Eu a quero em minha vida. Tu és a palavra de Deus. A Bíblia assim disse, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E sei que os credos e os dogmas que têm sido injetados nela têm feito um punhado de hipocrisia. Senhor, limpa-me de tais coisas assim. E deixa-me ser totalmente teu. Levanto as minhas mãos a ti, levo meu coração a ti, a minha voz a ti, minha oração a ti. Deus, seja misericordioso para comigo. E as minhas mãos estão levantadas também. Senhor, limpa-me, ó Senhor, de toda a incredulidade. Ainda que Ele não possa me dar o poder de andar como Enoque e não ter de morrer, mas apenas dar o passeio da tarde e ir para o lar com Ele. Porém, Deus, realmente creio que acontecerá, porque sei que há de haver um rapto no último dia e a obra há de ser abreviada. E, Pai, assim diz o nosso calendário, mais 36 anos. E a obra estará terminada, e tu terás de vir algum dia dentro disso, ou não haverá nenhuma carne que se salve. E então nos é dito pelos cronologistas e as pessoas que examinam tais coisas, que estamos realmente avançados, muitos anos disso adiante. Eles nos dizem pelos calendários que estamos bem mais além do que isso. Talvez restem somente 15 ou 20 anos, não sei, Pai. Porém, eu sei que mesmo de acordo com o nosso calendário, estamos quase nesse ponto. Vejo que não se pode restar nenhuma esperança, Senhor. Está vindo uma... Se eles em algum momento começarem a soltar essas bombas uns nos outros, Senhor, não haverá nenhuma frente de batalha. Destruirão uns aos outros. E Senhor está pairando ali. E já a Bíblia diz que os céus e a terra inteira estarão em fogo. Deus, eu vejo a hora aparecendo. Penso no assassinato do presidente. Então vejo esse outro homem mal entrar, sem deixar o homem ter um julgamento e derrubá-lo com um tiro em assassinato a sangue frio. Oh, Deus, um é tão culpado quanto o outro. Não tem direito de fazer isso. O mal em nossa própria nação, que é tida como uma nação cristã, que é pobre exemplo somos, Senhor, de cristão. Perdoa-nos, Senhor, de nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente a tua igreja, aqueles que estão batizados dentro desse corpo mítico de Cristo, que
O Espírito é o que vivifica, tu disseste, e assim como o Filho do Homem subiu, assim há de subir o seu corpo, e ele é a cabeça, sua igreja é o corpo, ó Deus, é a cabeça que guia o corpo. E deixa a liderança da palavra guiar o corpo de Cristo. E que eu possa ser parte desse corpo, Senhor. Oro por esses que levantaram as mãos e todos que estão presentes e todos que estão ouvindo as fitas. Senhor Deus, oro sinceramente. Leva-os para dentro, Senhor. Olha para seus corações. Sabes o que são. Porém, como teu servo, intercedo pelas pessoas, Senhor. Eu as amo. Eu estou apenas tentando fazer isso porque senti que a tua comissão é para eu fazer. Então, Pai, aqui estou eu, fazendo o melhor que posso. Perdoa os meus erros medíocres, Senhor. Eu oro que tu me concedas força, que eu seja capaz de deixar isso mais explicado para as pessoas. Agora, ser conosco aqui no tabernáculo esta noite. Olha para esses, Senhor, esses que levantaram as mãos no tabernáculo. Sonda-me, ó Senhor, e prova-me. E se houver algo de errado em mim, limpa-me, Pai, concede. Limpa essa igreja. Limpa-nos a todos, Senhor, para que a palavra se faça carne entre nós e se declare ao mundo neste dia. Concede, Pai, pois encomendo isto comigo mesmo e este texto, e com esta audiência, e com a tua palavra e a tua promessa para a salvação de nossas almas, no nome de Jesus Cristo. Concede, Senhor, possa o poder de Deus vir sobre nós e nos ungir, desde o pastor até o zelador e cada pessoa que esteja presente. Possa o Espírito Santo vir e tomar o seu lugar em nosso coração e tomar cada promessa de Deus e revelar a nós que a tua palavra é verdade. Por intermédio do nome de Jesus eu oro. Enquanto temos as cabeças inclinadas, Queremos apenas que a organista nos faça o favor de nos dar um acorde para esta canção. Posso ouvir meu Salvador chamando. Para onde ele me guiar, seguirei. Para onde ele me guiar, seguirei. Meu Salvador chama. O que ele é? A palavra. Posso ouvir meu Salvador chamando. Posso ouvir meu Salvador. Agora negue os seus dogmas e coisas assim. Toma a tua cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir a palavra não é digno de ser meu discípulo. Para onde ele guiar, de volta à Bíblia, para onde ele os guiará, seguirei. Para onde ele me guiar, seguirei. Para onde ele me guiar, seguirei. Se for para o tanque, em seu nome, se for para o altar, para livrar-me da minha vergonha, o caminho todo. Ele através dos juízos. É isso, agora mesmo. De que lado você está? O que você vê em seu reflexo na Bíblia? O espelho de Deus. Se eu estiver sendo julgado agora pela palavra, eu irei com a palavra. Não importa o que custar. Estou atravessando os juízos de Deus. Se eu tiver de tomar um dos lugares, faze-me um crente completo da palavra. Com Ele. Com Ele. O caminho todo. Pois para onde ele me guiar, eu... Agora reflita com muita atenção agora. Ele guiar